homem que amava pássaros criou asas e partiu em defesa da preservação das espécies brasileiras. A razão da vida é ser parte da natureza e participar com a natureza. Que o povo brasileiro é um povo poético, bom, e que não pode congelar a sua alma em materialismo. Tem que deixar o homem como o luar do sertão. Sob o luar do sertão, penetrou na mata para gravar o som da floresta. E você andando na mata tem aquele prazer. Uma floresta é uma orquestra sinfônica de primeiríssimo mundo, com milhões de instrumentos diferentes e cada um orquestrado por uma razão divina maravilhosa. E quando você sai de lá, vai para a cidade, ao chegar na cidade, você é um louco. A louca paixão por pássaros aproximou Daugas dos presidentes republicanos da América. Em 1962, o presidente Kennedy recebeu da mão do presidente João Goulart o disco Cante das Aves do Brasil. E ele ficou felicíssimo, até segurou o disco na mão para ser fotografado com o disco. A primeira vez que eu escutei, em 1963, 62, 63, acho que 62, o livro dele em long play, Canto das Aves Brasileiras, eu me apaixonei pelo disco. Depois ele fez um segundo disco, ele fazendo uma interface de cantos entre as sinfonias de Beethoven, Chopin e as aves também. É outra paixão esse disco. O canto das aves do Brasil também chegou à monarquia europeia. O primeiro rei que me atendeu, que encontrei, foi o rei da Bélgica, em Manaus. Eu tinha ido no Amapá, cheguei em Manaus e fui informado que ele estava no hotel Amazonas. Então, uma mesa com 12 pessoas. Trouxe o meu gravador, que tinha gravado o Pássaro Boi no Amapá, botei em cima da mesa com o Pássaro Boi cantando. E o Pássaro Boi... O rei Leopoldo chamou o maître e falou: convida esse cavalheiro a jantar conosco. Eu jantei conosco todo. Ele me convidou para fazer parte da expedição dele seguir dentro da Amazônia. Eu falei: não posso, porque minha missão é procurar o Irapuru. Daugas tinha um sonho: gravar o lendário canto do Uirapuru. E essa ave está praticamente extinta no Brasil. Talvez se encontre na Amazônia colombiana ou peruana, o exemplar. Mas é extremamente raro, o Irapuru verdadeiro. Agora, o Irapuru, fajuto falso, aquele da Guiana Francesa, esse tem à vontade na Amazônia. O canto dele é 100 vezes inferior a esse.
mas não tem a espiritualidade, a força espiritualidade que esse índio, esse Uirapuru dele, que eu gravei no Acre no dia 7 de novembro de 1962, no Seringal Bagaço, no Acre. À noite caiu uma chuva violenta. No dia seguinte saiu o céu azul e as aves todas cantavam. A floresta toda cantava. Parecia até que as folhas das aves cantavam. Saí com o índio, com a minha parabólica, com o tripé, o índio falou, cantou Irapuru. O som puro e delicado como o de uma flauta ecoa de 10 a 15 minutos pela mata, no amanhecer e ao anoitecer. O Irapuru canta apenas 15 dias por ano ao fazer o ninho na época do acasalamento. Eu montei a tripé com a parabólica em direção da mata. Cantou de novo, falei, então vamos entrar na mata, tem que estar aqui a gravação. 300 metros dentro da mata, liguei marcha ré no gravador retrovisor e toquei. E um passarinho pequeno, desse tamanho, que sentou em cima do gravador. Eu falei, sai, sai, sai. E o índio falou, mas é o Irapuru. Os índios dizem que quando o Irapuru canta, a floresta silencia. Aí ele subiu no galho, a 1,5 metro de distância, virei a parábola discretamente em direção a ele, deixei gravando. Ele cantou de novo, gravei ele perfeito. Aí retransmiti-lo e se as penas levantaram, cantou o segundo canto, gravei de novo. Aí reproduzi, ele levantou, cantou o terceiro, cantou 7 cantos diferentes. Eu nunca vi uma ave, nunca soube que no mundo tinha uma ave que tinha 7 cantos diferentes. As aves normalmente têm um canto só, às vezes 2, talvez 3, um piado, mas 7 cantos diferentes, único caso. Diz a lenda que o Irapuru também traz sorte na vida e no amor. Quem ouve o canto do Irapuru, se fizer o pedido é realizado. O homem que tiver uma pena de Irapuru será irresistível às mulheres, terá sorte nos negócios e filho varão homem. E a mulher que tiver um pedacinho do ninho do Irapuru, seu amado será fiel e apaixonado e vai ter filho varão homem. É a lenda do Irapuru. Fiquei meses na Amazônia, consegui gravar os 7 cantos do Irapuru, quando as aves têm um canto só, achei o Irapuru, trouxe o Irapuru com o ninho para São Paulo, mas ele não aguentou o nosso clima, os insetos que eu dei não eram suficientes, ele morreu, eu dei para o museu, Departamento de Zoologia de São Paulo, mas eu tirei umas peninhas antes dele, e dei para vários amigos meus. Para preservar uma lenda, é preciso ter muito cuidado. O ninho está guardado num cofre, em um banco de São Paulo. Mas eu fiz uma exceção. A TV Senado, em homenagem a um grande amigo que tenho no Senado brasileiro, um grande poeta do Senado brasileiro, que gosta tanto dos pássaros. Então eu trouxe para vocês verem esse ninho. É único no mundo, não há outro. A lenda chegou ao mundo político, que passou a acreditar no poder do Uirapuru. Quis a história que o então governador dos Estados Unidos, Nelson Rockefeller, tinha acabado de se divorciar da primeira esposa dele, soube da história e pediu para o Chateaubriand que me arrumasse uma pena de Irapuru. Eu fui a Nova York, fui recebido no seu gabinete do governador, perante a imprensa e a televisão, dei os livros de passarinho, dei os discos e dei uma pena de Irapuru. Ele ficou feliz,
escreveu uma carta que ele e a mulher dele acreditavam plenamente na lenda do Irapuru. E quis o destino, foi em 64. Em 68, quando eu fui falar com o príncipe Bernardo da Holanda, Nelson Rockefeller era vice-presidente dos Estados Unidos, foi eleito vice-presidente, quer dizer, deu certo no negócio. Teve 2 filhos varão. Cher Monsieur Fries, je vous autorise à inscrire mon nom. Caro senhor Fries, eu vos autorizo a inscrever meu nome dentre aquelas pessoas que acordaram seu patrocínio à criação deste admirável santuário da natureza. Je garde un excellent souvenir de notre trop brève rencontre. Eu guardo excelentes lembranças de nosso brevíssimo encontro em Manaus, em 1962, e vos rogo de receber meus melhores sentimentos. Leopold. O poder do Uirapuru ajudou a criar o Parque Nacional do Tumucumaque. O Tumucumaque é uma outra epopeia. É uma outra epopeia, porque ele não se contentava em apenas criar o Tumucumaque. Isso nós estamos falando numa década de 60, que ainda estava... A exploração, a grande exploração não tinha chegado lá. Ele já pensava na preservação daquela área fantástica. E na preservação não só do Tumucumaque brasileiro, mas também das áreas fronteiriças. Aí o príncipe Bernardo perguntou que eu estava pedindo uma carta para fazer a criação do Tumucumaque com a assinatura do presidente Eisenhower dos Estados Unidos e com aquele famoso aviador Charles Lindbergh, que foi o primeiro no mundo a fazer a macromídia, voou Nova York a Paris no seu monomotor. E mais o presidente mundial da vida selvagem, príncipe Bernardo da Holanda, com quem eu estava falando, e o vice-presidente, que é o príncipe Philip da Inglaterra, pedindo ao presidente Costa e Silva criar o Parque Nacional Presidente Costa e Silva do Tumucumaque. Aí o príncipe Bernardo da Holanda, para que 4 assinaturas? A minha não basta. Fala, mas Sua Alteza, nós estamos pedindo uma área 2 vezes o tamanho da Suíça. E mesmo que você tenha alguns bilhões de dólares, o Senado brasileiro jamais vai permitir, porque é divisa. O apoio para a criação do parque veio de autoridades políticas e personalidades mundiais. Primeiro, ele buscou apoio brasileiro, através das pessoas que mandavam nesse país, que eram, tipo, Assis Chateaubriand, Amador Aguiar, Rogério Marinho, o comandante Omar Fontana e o próprio presidente Costa e Silva, que era o presidente na época. Excelentíssimo e digníssimo presidente da República, Marechal Arthur da Costa e Silva. A regulamentação do decreto que criou a reserva de Tumucumaque, na Amazônia, seria sem dúvida um ato de grande importância para a causa da preservação da natureza no Brasil. A região do Tumucumaque é uma das mais representativas da nossa natureza. O estudo de suas plantas e animais e o turismo que ali também poderá ser incrementado, certamente desvendarão novos recursos ao Brasil. A resposta afirmativa a este apelo tornará gratos os brasileiros, pelos anos afora, ao presidente que soube compreender a grande causa da preservação da natureza. Mas para mobilizar o Costa e Silva, para criar o Parque do Tumucumaque, ele precisava de um apoio exterior. Então ele foi procurar reis e rainhas, foi procurar militares que os militares brasileiros admiravam, como Charles Lindbergh. Em 1926, saiu uma disputa no Mundial. Qual é o país que consegue fazer o primeiro voo transatlântico entre América e Europa? Os franceses se prepararam e nos Estados Unidos ninguém. O Lindbergh, por conta própria dele, mandou fazer um avião chamado Spirit of St. Louis. Ele estava em Nova York, pronto para decolar, mas chovia, só havia o tempo, não dava. Ele não podia decolar do avião. E os franceses foram na frente, só que eles caíram no mar. E Lindbergh, ele pegou, decolou e foi. E seja o que Deus quiser, ele falou.
Aí ele chegou à noite em Paris. Your Excellency, os conselheiros do Fundo Mundial para a Vida Selvagem estão preocupados com o valor no futuro para a humanidade do Parque Nacional e suas reservas naturais. Respeitosamente, chamamos vossa atenção para a sugestão da Fundação de Preservação da Vida Selvagem para que a Reserva Florestal do Tumucumaque, já demarcada, seja transformada em Parque Nacional. We salute Your Excellency. Saudamos Vossa Excelência e o cumprimentamos por vosso interesse nessa realização. Aí o príncipe Bernardo não teve dúvida. Foi lá, conseguiu a assinatura de Eisenhower, Charles Lindbergh, e Charles Lindbergh veio para o Brasil, trazendo essa carta. Aí nós estivemos no Rio de Janeiro com o ministro do interior, Albuquerque Lima, mostramos a carta, ele falou, imortalizar o seu presidente. Fomos para Brasília para entregar a carta ao Costa e Silva. Aí em Brasília a entregada era à tarde. Então de manhã ele foi, junto com o Mareu, visitar o ministro da Aeronáutica. Temos uma foto dele com o ministro da Aeronáutica, ele adorou, porque Lindbergh era um ícone da aviação. E aí com o presidente Costa e Silva, ele quando foi entregar o pedido para criar Tumucumaque, Costa e Silva entregou diário oficial, criação do Parque Nacional Tumucumaque e não Parque Nacional, presidente Costa e Silva, ele dispensou o nome dele.